Ó terra, pois falou o Senhor, criei os filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Feche os olhos. Soberano Pai, agradecemos o Senhor por esse momento tão importante das nossas vidas. Estamos na Tua casa. Quantos gostariam de estar aqui, mas estão enfermos num hospital, em um quarto, ou então estão presos na cadeia, porque conheceram o Senhor lá. Mas nós gozamos da graça e do privilégio de estarmos aqui hoje, nesse encontro contigo, para que o Senhor venha consertar as nossas vidas, venha nos dar a graça de nos preparar para subir para no arrebatamento, no sequestro da Tua igreja. Senhor, que o Teu Espírito Santo enche o vaso que está mais vazio de Ti nesta noite, e o que está cheio de Ti faça transbordar, que a Tua glória, que é maior do que todas as coisas, possa nos envolver e que sejamos perdoados dos nossos pecados. Olhe para a Tua igreja nos quatro cantos da terra, olhe para aquele Teu servo que é honesto, que é santo, olhe para a nossa nação, Pai bendito, guarde-nos de todos os males, coloque os Seus anjos nas nossas fronteiras, pois em nome de Jesus nós pedimos, e como ministro Teu aqui na terra, eu rogo a Tua misericórdia. Fale comigo, usa-me, porque sem Vós nada eu posso fazer. Amém. Diga: seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Estou pronto para ouvir a Sua voz. Pode sentar bem devagarinho, só você escuta você sentar. Olhe bem aqui, lá fora só pode estar pessoas que precisam estar lá. A igreja não pode ser um ponto de encontro para outros assuntos que não seja de estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus. Quando você faz a igreja para um encontro de coisas que não são para resolver aqui, fica muito ruim, né? Porque Deus não pode abençoar a pessoa que não está pronta para ser abençoada. Aliás, muita gente pede chuva para Deus, né? Mas não prepara uma caixa d'água para receber a chuva. E é bíblico isso. Havia uma seca muito grande lá em Israel, e o Senhor mandou abrir valas, que até um certo momento elas estariam cheias de água. Assim é as bênçãos de Deus para a nossa vida. Você tem que crer para receber. Paulo sempre falava, e eu creio, por isso eu falo, e eu sei em quem eu tenho crido, que no final da minha vida, Ele se levantará para me chamar para a vida eterna. Então, se nós queremos bênção de Deus, teremos que construir condições para Deus nos abençoar. É você que tem que fazer, e você vai aprender a construir com alguém que já está construindo com você aqui há 50 anos. Um dia eu aprendi também com alguém, não é? Então a nossa vida é uma vida de busca constante e de resultados imediatos. Quando a nossa vida ela está agradando a Deus,
Lembre-se que Deus não pode abençoar alguém que é infiel. Tá ok? Está entendendo? Nós vemos aqui o texto que eu li hoje: criei os filhos e os engrandeci, mas todos se revoltaram contra mim. Não é? O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não quer saber de mim, em outras palavras. Na verdade, são crises que existem desde a fundação do mundo. Deus sempre está à disposição para terminar com toda a animosidade, com todas as revoltas, e levar as pessoas ao lugar correto, ao lugar honesto. Mas para isso, nós precisamos querer ser de Deus. Deus nos criou com livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu sou hoje o que eu escolhi para ser, e eu escolhi para ser um servo de Deus. Por isso o meu casamento já dura mais de 50 anos. Por isso eu estou firme de pé, pregando a palavra e animando vocês, exortando vocês a não perder a fé nesse Deus que tudo pode e é o Criador de todas as coisas. Nós vemos o que aqui? Deus fazendo um apelo aqui até a própria natureza, porque a natureza sofre as consequências de um povo, de uma pessoa que vive desequilibrada na sua vida, que vive sem direção. Tudo sofre no caminho de alguém que está andando errado. Para isso a igreja, ela é a porta que Deus abriu e garantiu aos que entrarem por essa porta que os infernos não vai prevalecer contra ela, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Há alguém tendo cuidado com cada um de nós, um cuidado especial. Então veja bem, Judá, eles estavam fora da realidade, deixaram de servir a Deus. Porém, eu quero que você ouça bem, porém, não deixaram de ter os cultos. E o que a história relata? Que Judá não renunciou ao seu culto, mas na realidade, os cultos continuavam, mas, entretanto, o culto foi reduzido a uma mera formalidade. Olhe bem aqui, uma mera formalidade, os cultos foram reduzidos a uma mera formalidade. E o Senhor fala aqui, a palavra mera significa coisa comum, coisa simples, sem qualquer reverência, não é? O povo com seus lábios honrava a Deus, mas com o coração estava longe de Deus. E Isaías fala também agora em Isaías 29:13, diz o Senhor: esse povo se aproxima de mim com a boca, e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afastam de mim, e quanto ao seu temor a mim, é só um mandamento de homens, coisas que vos foram ensinadas e são preceito de homens. E o nosso Senhor Jesus vem agora no Novo Testamento, em Mateus 15, 7, 19, ele repete as mesmas coisas, para que a igreja não saia do seu lugar de certeza da presença dEle. O nosso louvor a Ele, esse culto, não pode ser uma mera formalidade, não pode ser de boca, tem que ser numa entrega total a Deus, porque buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua santa justiça, e tudo lhe será acrescentado.
o que é da igreja já existe, já foi conquistado para nós. Nós estamos tomando parte de uma vitória a qual alguém venceu a guerra por nós. E o que está acontecendo é que o povo está muito incrédulo, egoísta. O povo não quer honrar a Deus com aquilo que de Deus tem recebido. Eu falava de manhã, quando pregava, que numa festa onde está aquele bolo de aniversário, ou que se comemora alguma coisa, a primeira fatia daquele bolo, a pessoa vai dar para honrar alguém. E tudo que nós temos recebido de Deus, nada nós temos que antes não tenha sido de Deus. Tudo nós recebemos dele. E Ele quer que nós venhamos honrá-lo. Ele não quer de volta o que Ele dá para nós. Ele não quer o bolo inteiro. Ele quer que você pegue uma fatia e diz: está aqui, é para honrar o Senhor, meu Deus e meu Senhor. Ele quer ser honrado. Significa o que esse exemplo simples? Que em tudo você tem que separar algo para Deus. Antigamente, as primícias dos pés de frutas eram levadas para o sacerdote. Simbolizava que você estava dando a primeira fruta daquele pé de manga, de goiaba, a Deus. Eu, quando era menino, eu morei na fazenda, e a manga maior que eu achava, eu levava para quem? Para o meu pai e para a minha mãe. A laranja maior eu levava para o meu pai e para a minha mãe. Não é? Honrando eles, porque eles me deram a vida, trouxeram-me a existência. Por isso a Bíblia fala nos mandamentos: honrai seu pai e a sua mãe, para que seja feliz e os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Então, você honrar a Deus com as suas primícias, honrar alguém com a primeira fatia do bolo, significa que você está sendo grato por aquelas pessoas que vieram ali, mas que tem alguém ali que tem contribuído com você muito mais do que os demais. Porque o grande problema que acontece com as pessoas, pastores, é que as pessoas não são mais gratas a Deus e nem mesmo o seu semelhante. E eu preguei outro dia que a lealdade não é igual à fidelidade. As pessoas que dizem que são leais, elas são leais até o momento em que o seu ponto de interesse seja alimentado. Quando aquele ponto de interesse não é mais alimentado, não são mais leais, mas o fiel vai até o fim. E me lembro agora de algo de fidelidade. Eu estava um dia pregando nesta igreja, num culto de libertação, e chega um casalzinho, senta lá, e era dia de batismo. Eu preguei sobre o batismo, os dois se levantaram, foram lá e foram batizados. Eram namorados. Mas eu percebi que nos cultos posteriores, esse casal vinham e um sentava de um lado e o outro do outro. E eu, como observador, eu disse: será que eles desmancharam o namoro? Chamei os dois à frente e eles vieram e falaram: pastor, quando nós entramos aqui nesta igreja, nós ouvimos a palavra da verdade, e nós namorávamos, mas nós éramos como marido e mulher, nós estávamos fazendo sexo, e quando eu vi a palavra da verdade, eu cheguei na minha namorada, na minha mulher antecipada, no meu marido, eles dizem, nós chegamos um ao outro e falamos: a partir de hoje, no dia que o Senhor pregou para mim, que eu fui batizado, nós combinamos que nós íamos na segunda-feira marcar o casamento, e que daquela data em diante, o nosso primeiro encontro seria no altar. Nós não íamos mais fazer sexo, porque nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos a verdade, e ela nos libertou disso.
não era lealdade que eles estavam prestando a Deus, fidelidade, porque entenderam, descobriram que era um pecado que ele estava cometendo, e quando foram chamados por Jesus Cristo nosso Senhor, eles se arrependeram, e diz: nós não vamos ficar juntos, mas vamos marcar o casamento, você fica na tua casa, eu fico na minha, e nós vamos se encontrar só depois da bênção do matrimônio. Isso é fidelidade a Deus, é a palavra, é aquilo que nosso Senhor fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, há necessidade urgente, urgentíssima, em tempo hábil, de que as pessoas que ouvem a verdade mudem o seu caminho imediatamente. Não queira persistir e deixar para amanhã. A Bíblia relata que o amanhã basta o seu próprio mal, não é? A Bíblia diz que o nosso ontem revela o nosso passado, mas o nosso hoje é que vai nos levar ao amanhã, de vitória ou não vitória. Então nós precisamos o quê? Mudar a vida, o percurso da nossa vida, porque o Senhor Jesus fala aqui no livro de João, que Ele não ouve a pecadores. Você acredita nisso? Acredita ou não? Ele diz que Ele não ouve a pecadores. João 9,31. É isso que está escrito, pastor Marcos? João 9,31. João 9,31. João 9,31. Achou ou não? Quem achou? Ele não ouve a pecadores. Eu acho que senão eu vou desmontar minha Bíblia e vou achar mais rápido que eu sei. João 9. 9 o quê? O que está escrito, irmão? Vem aqui falar. Onde está escrito? Onde está escrito? João 9,31. Está escrito o quê? Segura aí. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, Ele ouve. Em outras palavras, se alguém se arrepende dos seus pecados, Deus perdoa, e Deus vai passar a ouvir esta pessoa, e ela vai ver que Deus vai abençoar a sua vida, em todo o segmento da vida. Então há a necessidade de você buscar a Deus, e não estar vivendo, oferecendo a Deus um culto de formalidades, de mera formalidade, de boca, mas de atitudes, de ato, de testemunho. Quando a Bíblia diz que nossos frutos têm que ser 100, 60 e 30%. Pela lógica das lógicas entre os homens, as coisas têm que começar menor para ficar grande. Mas Jesus falou: não, teu fruto tem que começar com 100%. Ele pode até cair para 60%, até 30%, mas o 100 que você construiu vai fazer você se alimentar sem cair e perder o que já ganhou. Então você tem que estar atento à realidade da vida, porque Deus não tem o pecador como inocente. Deus não insiste com você naquilo que você quer perseverar. Certa ocasião, presta atenção aqui, perguntaram para o homem: o que você é? Ele disse: eu sou advogado. Mas se tirar isso de você, o que você é? Ele disse: eu sou engenheiro. Mas se tirar isso de você, o que você é? Ele disse: eu sou químico. Mas se tirar isso de você, o que você é? Ele disse: eu sou um pai de família. Mas graças a Deus que Deus não vai tirar isso de você. Mas se tirar isso de você, o que você vai ser?
ele disse: eu vou ser um cristão, que é a coisa mais importante que existe. Ora, se é a coisa mais importante que existe, que ela esteja em primeiro lugar na sua declaração, no lugar do advogado, do engenheiro, do químico, do lugar do pai, da mãe, do marido. Se é Jesus o mais importante para você, porque a identidade de um homem se define naquilo que ele escolhe para estar mais tempo da sua vida, naquilo que ele escolhe para se relacionar. Então essa é uma mentira. Jesus, nosso Senhor e Salvador, tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque se Ele não estiver em primeiro lugar na minha vida, eu não vou amar a minha esposa suficiente para respeitá-la. Eu não vou amá-la suficiente para ser a mãe dos meus filhos. E a recíproca é verdadeira. Nós temos que entender que existe um Deus que sabe todas as coisas, que Ele não se deixa enganar. Todos nós vamos comparecer diante dEle, e nós vemos aqui Judá oferecendo um culto de balde, inútil, porque Deus não está onde está a bagunça, Deus não está no púlpito que o pastor é adúltero, mentiroso, que trata mal a esposa. Deus não está na igreja que está dançando sambão dentro da igreja, que estão pulando, gritando. Ao quê? Se a Bíblia ensina que o culto tem que ter ordem e decência, e que o Espírito de Deus é um gentleman, que Ele não aceita nem que você fale alto. Está escrito em Efésios: elimine do meio de vós a gritaria, para que o Espírito Santo não fique triste e se afasta de você. Se o Espírito Santo não suporta uma gritaria, quanto mais pecado. Então a coisa, servir a Deus, é muito mais sério do que você pensa. Agora, você tem a sua oportunidade. Lucas fala no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus, não levando em consideração o tempo da ignorância do homem, convidou a todos os homens em todos os lugares do mundo que se arrependam dos seus pecados, porque Ele determinou um dia que Ele há de julgar o mundo por meio de um varão que Ele acreditou, ressuscitando Ele dos mortos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos dá a chance de ser, mas nós podemos voltar para trás, se o ontem for mais importante para você do que o hoje. As pessoas querem viver o aqui e agora, o momento. Eu quero ser feliz, mas a Bíblia não diz que há felicidade onde tem pecado, não há alegria onde há ingratidão, não há pureza onde há o crime, o derramamento de sangue, onde não há respeito. É essa igreja que vai subir, não é a igreja das falácias, das ilusões, não é a igreja das mentiras, não é a igreja que tudo pode, não é a igreja de quem comanda já casou 500 vezes, não. É a igreja do marido de uma só mulher, da mulher de um só marido. É a igreja da ovelha de uma só mulher, de um só marido. É a igreja que os jovens se respeitam no namoro e não fazem sexo antes. É a igreja que honra a Deus na plenitude da sua grandeza e da sua santidade. É a igreja do respeito e que está vivendo a bem-aventurada esperança na certeza do nosso sequestro para o céu que está para acontecer. Eu falei de manhã, quando eu era criança, mocinho, eu morava na fazenda, depois mudei para a cidade para estudar, e o meu vizinho trabalhava, era mascate, trabalhava com galinha, comprava galinha, essas coisas. E você sabe, você que é caipira igual eu,
Mas caipira é você, se você não sabe o que eu vou falar. O caipira sabe muita coisa que você não sabe. Essa é a grande verdade. Nas passagens de nível do trem, tem uma placa escrita: pare, olhe e escute. Infelizmente, o meu vizinho passava sempre ali, ele não parava, não escutava e nem olhava. E um dia o trem pegou ele, matou todas as suas galinhas, inclusive ele. Isso é verdade, que eu era o vizinho dele. Me tornando cristão, eu tenho usado essa frase: pare, olhe e escute. Porque é uma constância, tem que ser na nossa vida. Não basta você ouvir. Eu posso estar ouvindo agora vários som de passarinho, cântico de passarinhos. Eu posso estar aqui ouvindo. Eu posso estar aqui ouvindo. Mas eu tenho que escutar para definir qual o cântico que eu quero escolher. E nós precisamos, com uma urgência urgentíssima, saber quem nós somos. Saber quem nós somos. Nós temos que parar mais na nossa existência do que ir à frente. Porque quando eu não paro, eu cometo pecado e levo outras pessoas a pecarem comigo. E a Bíblia diz que o fim do pecado é a morte. Por quê? Quem mente rouba. Quem rouba adultera, e quem adultera mata. É uma sequência de pecados que leva ao crime e à destruição. Então nós temos que parar, gente. Parar. Paulo ensina: examinai a vós mesmo. Eu li esse texto de manhã, vou ler para vocês. Pode ler, não? Pode. Não adianta você falar que não pode, porque eu vou ler para você, porque eu amo você, e eu quero o melhor para você. O melhor é a gente comer gostoso e pensar que outros também precisam comer gostoso conosco. Não é só pagar a conta e ir embora. Pensa nos outros. Pensa nos outros. Olha o que diz Paulo: examinai a vós mesmos. Examinai a vós mesmos, se permaneceste na fé. Provai-vos a vós mesmos. Quando você vai dormir, descubra o que você fez. Será que aquilo que você fez é resultante de alguém que tem o Espírito Santo? Se você feriu alguém, lesou alguém, não é? Será que você é cristão? As tuas orações são ouvidas? Não é? São ouvidas? Então examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Os nossos atos têm que ser contínuos de fé, porque sem a fé ninguém agrada a Deus. A fé é receber a bênção antes de conhecê-la e de saber como ela vai ser. E Paulo, quando falou da fé, ele lembrou do soldado romano. O soldado romano, quando iam para a guerra, eles recebiam um certificado de terra. E quando ele voltava, se ele não morria, aquele certificado dava direito a ele a uma casa, hoje, um pedaço de terra. Então Paulo falou: a fé é isso, é você confiar em algo que você vai receber, que você não viu ainda. E ele definiu o que era fé. Você está entendendo? Então, se provai a vós mesmo, como tem sido a nossa conduta. Como você tem sido na tua casa quando ninguém te vê? Quando você tem a oportunidade de fazer o que os ímpios fazem, mas você tem a oportunidade de dizer não. Não.
Não. Não é sim, não. Sim, não. É não. Ou não sabeis mais contra vós mesmo? Tem gente que não sabe mais de si mesmo, estando dentro da igreja. É por isso que o texto da ceia diz: por isso que há entre vós muito doentes, fracos e muitos que já morreram na fé. E fala de doença, literalmente falando, é doença mesmo. Ou não sabe mais de vós mesmo que Jesus Cristo está em você? Jesus está em nós. Pense no que você vai fazer, porque você vai fazê-lo no nome dele. E se ele não estiver em você, você é bombardeado por Satanás, vai ser envergonhado, porque o teu pecado vai te achar. Não adianta esconder o pecado. A Bíblia diz: o teu pecado vos achará. O diabo não ensina a fazer nada errado para depois envergonhar você, acabar com você. Não adianta, gente. Não adianta. A não ser que você esqueceu que Jesus está em você. Se não é que já estás reprovado. 2 Coríntios 13, 5. Mas Paulo fala: mas eu espero que vocês saibam que eu não estou reprovado. Você quer ser reprovado? Seja. Eu não vou estar. Você que escolhe com quem você tem que andar. Você que escolhe com quem tem que ser o teu companheiro. Andarão dois juntos se não concordarem, Amós 3:3. Então pare na vida, tem que parar. Olhar. Quem é o teu amigo? Quem é essa pessoa que você está levando na tua casa? Quem é essa pessoa que você está levando para dormir na tua cama? Quem é essa pessoa que você está andando junto? Pare. Ame-se mais. Deixe de se odiar, andando com pessoas pecadoras e desonestas que não querem mudar. Pare. Olhe a vida da pessoa. Olhe o ambiente que você está. Eu falo sempre para o jovem: quando você quer namorar para casar, olhe a família. Olhe a família. E não adianta voltar atrás. Você não olhou. Aguente. Não é? Olhe, escute. Qual é o som da voz que fala com você? É dos céus ou do inferno? Quem que está falando com você? A voz é do Espírito Santo ou do demônio? Você tem que saber. Fica com raiva de mim não, hein, sogra? Sogra é a melhor coisa do mundo depois da tua mulher. Tá certo? E sogro também. Então, veja bem, há essa necessidade intrínseca própria de você se apegar à verdade, de você administrar você mesmo, porque Deus quer colocá-lo em alto retiro, em um lugar de destaque, um lugar de honra, e Ele quer fazer isso na família. Família é a célula-mãe da sociedade. Quando a igreja se torna família, a nação se torna abençoada. Você está entendendo? Então veja bem aqui, Judá abandonou tudo isso aí, vamos fazer a coisa formalmente, tudo bem. Aí Isaías então começa a agir de uma forma, sendo usado por Deus como profeta. Aí ele começa dizendo a respeito: ai dos que levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida forte, que contaminam ele até a noite, até que o vinho os esquente.
até que o vinho os esquente. Ai daquele. Ele disse aqui: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, que pelo pecado, como se fosse com tirantes de carro, e dizem: apressa-se, ó Deus, acabe a sua obra, para que não vejamos, aproxime-se. E ele continua dizendo: ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem chamam de mal, que fazem da escuridão a luz, e da luz a escuridão, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber o vinho, e valente para misturar a bebida forte, que justificam o ímpio por suborno, e o justo negam a justiça. Isaías, o profeta que profetizou durante 50 anos, ele teve 56 profecias. Os profetas de hoje profetizam 56 vezes num minuto. Por isso, igreja, quando alguém chegar em você e falar: Deus mandou falar isso para você, é mentira. Quando alguém vem chegar em você e falar: Deus falou que o teu marido está te traindo, é mentira. Não acredita nessas pessoas. Tudo que você quer saber de Deus está aqui. Hoje Deus respondeu a muitas pessoas, e a resposta estava aqui. Todas estão aqui. Não, Deus está falando, mandou falar isso para você. Por que você é tão importante assim? Nós estamos aqui em 500 pessoas. Aí Deus mandou falar para o Sérgio: Sérgio, fica de pé. Deus mandou falar com você. E o resto, quem são? Não são filhos igual? Agora, a comida que está na mesa é essa que está aqui: o sangue e o corpo de Jesus, e a palavra dele, que é vida, que é vida, que é vida. Jesus falou dos falsos profetas que iriam aparecer, como está aparecendo, milhares e milhares. Olha aqui para mim, aqui, aqui. O diabo quer tirar você do foco do arrebatamento. O diabo quer tirar a igreja verdadeira do foco do arrebatamento. Está ouvindo, igreja? Muitas coisas estão sendo faladas, mas quer tirar você do foco. Do foco. Por que você tirar você do foco? Agora, a Bíblia diz o seguinte, estou terminando já, até meia-noite eu termino. Olha o que é que a Bíblia diz. Eu estaria repetindo o que Paulo fez. Paulo ficou até meia-noite, 3 horas da manhã, o cara até caiu, dormiu, machucou, ele foi lá, orou, ele sarou. Olha o que diz a Bíblia aqui. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço. Tem gente, Meire, faz embaraço para tudo, tem que ir na igreja, arruma alguma coisa para não vir. Olhe bem aqui, arruma alguma coisa para não vir na igreja, inventa passeio, para não vir. Fala para o pastor: pastor, terça conte comigo que eu estou na oração. Por que mente para mim e não vem? Se mente para mim que vê, quanto mais é o Espírito Santo que não vê. Talvez você está achando a mensagem forte, mas não é nada comparado com aquilo que Deus revelará na sua ira contra os filhos da desobediência. Agora é a oportunidade de mudar, de nascer de novo.
Então, rodeado de tanta nuvem, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança. Repita comigo: e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, nosso Senhor e Salvador e Autor e Consumidor da nossa fé, a qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está à destra de Deus, do trono de Deus. Considerai a Jesus, que suportou todos os pecadores, os pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Por isso você tem que se alimentar de comida que vai dar ânimo para você, vigor para você, coragem para você vencer as batalhas, intempéries, as angústias, as perplexidades. Só é vencido com a fé, com o joelho no chão, não é? É ou não é? Então eu vou terminar. Mas um dia o Isaías, profeta, que falou dos ais, o que estava acontecendo, que o ai aí não é o ai de Minas não, é ai, não é? O ai aí é algo para mostrar para você que você não está tão bom assim. É a revelação do Espírito antes, mostrando para você que você tem que sair do ai. Porque se você não sai do ai, vai acontecer o que o ai falou para você. Agora Isaías, aqui em Isaías 6, ele diz, ele ignorou que tinha um ai para ele também. Olha aqui para mim, estou terminando. Todos nós temos um ai também. Ai de mim, se eu não perseverar até o fim. Ai de mim, se eu não praticar a bondade. Ai de mim, se eu não for honesto nos meus negócios. Ai de mim, se eu não for um cristão de sim, sim, não, não. Agora Isaías estava aqui agora, vendo o manifestar de Deus. Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Chegou o ai dele. Ele não estava preparado para contemplar a glória de Deus. Ele não estava preparado para sentir um pouquinho da graça do Espírito Santo. E agora Isaías, vendo aquele manifestar dos anjos do altar supremo, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O ai nos leva a tomar decisões, ou permanecer como está, e o resultado será mau. Sou um homem de lábios impuros, e os meus amigos todos são pessoas de impuros lábios, são igual a mim. Eu ando com pessoas pecadoras igual a mim, ele quis dizer. Ai de mim agora, que eu estou entre os anjos de Deus, é a hora de prestar conta. E aí então o que aconteceu? Quando ele confessou o seu ai, e passou a estar na dependência de Deus, olha o que aconteceu. O que aconteceu? Ele diz assim: os meus olhos viram o Rei, viram Jesus, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou até mim, trazendo
na mão uma brasa viva, que tirara do altar em uma tenaz. E ele tocou na minha boca e disse: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. O Senhor Jesus fez isso para nós, gente. É só dobrar o joelho e pedir perdão, falar: meu ai é esse, Senhor, eu errei. Vai vir um anjo com uma brasa tirada do altar e vai purificar você. Mas nós somos muito mais privilegiados do que Isaías, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que a sua carne nos cura. Você entendeu? Nos cura. Aí Deus precisava de alguém para mandar enviar. Estou terminando. Aí Isaías disse, Deus falou: a quem enviarei? Aí Isaías disse: Senhor, envia a mim. Eu fui purificado, agora eu posso ser um pastor de ovelhas. Envia a mim, Senhor, porque o meu ai não me envergonhou, mas abriu as portas para que eu viesse ser redimido pelo teu sangue e sarado das minhas doenças. Envia a mim, Senhor. Igreja, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos espera, tá? Quem é você? Ah, eu sou médico. Quem é você? Se lhe tirarem isso, ah, eu sou químico. Quem é você se lhe tirarem isso? Ah, eu sou dono da minha empresa. Mas quem é você se lhe tirarem isso? Ah, eu sou pai. Graças a Deus que Ele não vai tirar você isso. Mas se Ele tirar, quem é você? Ah, eu sou cristão. Mentira. A sua identidade se revela naquilo que mais você se relaciona e que você gosta de estar junto. A nossa identidade tem que ser de Jesus. Eu tenho que querer estar junto com Ele, eu tenho que vir orar, eu tenho que sentir alegria de vir orar, de vir no domingo, de ler a Bíblia, porque a minha identidade é a mesma daquele que morreu por mim e me fez igualzinho a Ele para uma eternidade. E essa eternidade começa aqui. Mas você precisa querer. Finalizando, perguntaram o presidente John Kennedy em 1968, 69, estava com o projeto de ir à Lua. Von Braun era um cientista alemão que tinha inventado a bomba voadora que ia destruir muita gente, e os Estados Unidos ganhou a guerra, trouxe ele para os Estados Unidos, e agora estava usando os cientistas alemães para desenvolver a maior tecnologia do mundo, que é a americana. E nós precisamos ir à Lua. Kennedy pergunta para Von Braun: como é que você pode ter certeza de que você vai na Lua? Ele respondeu para ele: querendo ir. Mas só isso, só querendo ir. Você vai mudar se você quer. Quando você quer, Deus aceita você. O Espírito Santo está falando comigo. Quando você quer iniciar alguma coisa, pastor Marcos, já há um início para o nosso início. Jesus iniciou já, para o nosso início se tornar uma realidade nele, pela fé. Então, é querendo ir. O Espírito Santo fala: vem orar. Como é que eu faço para ir? É querendo ir, querendo vir. Se você quer, as portas vão se abrir. Tem um irmão aqui que não vinha no culto, mas terça falei com ele: por que você não está vindo? Porque eu estou trabalhando longe e tenho que ir de carro. Está tendo problema. Mas, aliás, estou trabalhando longe,
mas na terça-feira eu vou de carro para mim poder vir orar. E eu vou chegar em tempo para orar. Ele quis. Houve o caminho aberto. Ah, você é empresário? Na terça-feira, reserva para você vir adorar a Deus. Tá? É longe? Saia mais cedo. Quando Deus chamou nós para a salvação, Ele deu tempo para nós tratar da família, do trabalho, da esposa, do marido, dos filhos, da sociedade, e deu tempo para nós adorarmos Ele com lealdade e com tempo suficiente. Porque Ele habita em nós. Aliás, não, Ele está em nós. Ele está em você. E você precisa mudar. Precisa querer. Eu sempre falo que o nosso querer é o realizar de Deus. Quando você quer, Deus faz. Quando você não quer, Deus não faz. Porque Ele não ouve a pecador. Vamos tomar a ceia? A ceia... Estou no horário, Marcos? A ceia é o evento mais importante da igreja depois do arrebatamento. Porque para ir para o arrebatamento tem que ter uma igreja que está esperando. A ceia é para quem espera a volta de Jesus. Não é para o aventureiro. Quando eu iniciei essa igreja 50 anos atrás, os crentes eram diferentes. Eles iam de férias para a praia, para outro estado até, mas no dia da ceia eles voltavam, tomavam ceia e voltavam para o passeio. Quando casava alguém, os crentes ficavam no culto até final do culto, depois ia para a festa. Hoje nem assistia a cerimônia, eles vão para a festa para pegar um lugar melhor. Agora, estão servindo a Deus de balde, inutilmente. Inutilmente. O que adianta isso? Nós temos que voltar aos primórdios, tá? Senão não vai funcionar. A ceia, ela é para o cristão. Ela não é proibida para ninguém. Se você entrou aqui cheio de pecado, ouviu a mensagem, se arrependeu, você toma a ceia sim. Tá? Jesus morreu publicamente. Ele não morreu dentro de um estádio de futebol. Ele morreu para todas as pessoas participarem da tua graça. Tá certo? Participar da tua graça. Então, na ceia você vai se reconciliar com Deus. Vieram doentes, estão na igreja, estão doentes e não sabem por quê. Toma a ceia como que está tomando um café da manhã. Café da manhã, não, aqui está simbolizado a carne de Jesus e o sangue dele, do nosso Senhor. Por isso Paulo diz, o que eu recebi eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus no dia em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, disse, este é meu corpo que será moído por vós, comei dele toda vez que se reunirem, lembrando de mim até que eu volte. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e disse, esse é o cálice da nova aliança que farei por meio do meu sangue, tomai dele toda vez que se reunirem, até que eu volte. Mas os que queiram, os que aspiram comer desta mesa, que façam um exame introspectivo de você mesmo. Faça um exame de você. Entregue os seus pecados a Deus. Porque se nós nos julgássemos, diz Paulo, nós não seríamos julgados, porque nós não acharíamos pecado em nós. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Mas todo aquele que bebe e come indignamente, tornar-se-á culpado da morte e do sofrimento de Jesus, e a consequência vem, primeiro, fraqueza, depois a doença física, e depois a morte espiritual.
Uma doença, ela não chega em você com todo vapor. Você vai enfraquecendo primeiro, depois ela toma o lugar dela, e depois ela vai matar. E o pecado é especialista nisso. E só o nosso Senhor Jesus pode apagar os pecados e curar a enfermidade. Então hoje, a hora que você entregar o seu pecado, você vai tomar a ceia. A ceia, o pão, é a carne do nosso Senhor Jesus. Vai curar a tua enfermidade, vai curar. Você vai ser curado na hora. Se você está sentindo dor aí, você vai ver, vai ser curado. Quando você tomar o suco da vida, é o sangue de Jesus que vai apagar o pecado que causou a doença no teu corpo. Você vai sair daqui voando, leve. Creia nisso, viva isso. É a realidade. O Espírito Santo está aqui, ele paira no nosso meio. Ele quer que você creia, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, está chegando.